Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Tô esperando a sua inscrição, hein? E também a sua história, a sua carta de saudade. Mande para esse e-mail cartasaudadeelicorreia@gmail.com para eu poder também narrá-la aqui no nosso canal. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, só encontrei a verdadeira felicidade nos braços de outro. Me chamo Ingrid. Ouço suas histórias há mais ou menos uns 20 anos, Eli Correia. Eu amo ouvir suas narrativas. Todos os dias até hoje, sempre que vou fazer meus afazeres de casa, eu coloco no canal YouTube Eli Correia Oficial e passo horas e horas ouvindo as histórias que a vida escreveu. E gostaria de compartilhar com você e com todos milhares que acompanham o seu canal YouTube o que aconteceu comigo e a reviravolta que a vida me deu. Quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu conheci um rapaz, pelo qual me apaixonei logo de cara. Devido à nossa religião na época ser evangélica, e então sendo assim, tinha-se aquele costume de se conhecer e orar antes de namorar. Como nós já estávamos muito envolvidos, assim fizemos. Antes da gente oficializar o nosso namoro, oramos, rezamos e então começamos a namorar. Um ano depois, e estávamos namorando, eu me lembro que na época ele, muito carinhoso, muito atencioso, me dava presentes, me levava para sair, íamos ao shopping, enfim, ele era muito bom para mim. Quando eu cheguei aos 18 anos, eu consegui o meu primeiro emprego com carteira assinada. Foi uma alegria, foi uma felicidade, porque até então eu já trabalhava, porém sem registro. E aos 18 anos eu fui registrada. Nesse período, nossas famílias já haviam se conhecido, porque meu pai, na época, tratou logo de fazer um churrasco para conhecer a família do meu namorado. Mas depois desse churrasco, depois que ele, meu pai, principalmente o meu pai, conheceu a família do meu namorado, ele não gostava muito que eu namorasse Roberto. Aliás, a minha mãe também, os meus pais, enfim, mas principalmente o meu pai, não sei porquê, ele não gostou de Roberto. Talvez não a pessoa em si, mas ele não gostou do Roberto sendo o meu namorado. Ele achou que não daria certo. Ele achou que não era a pessoa ideal para mim, que não era a pessoa certa. Não sei por que ele sentiu isso. E até, inclusive, quando nós começamos a falar em casamento, ele pediu: não se case com Roberto. Não se case com esse moço. Não se case. E até chegou mais longe: você deveria terminar esse namoro. Meu pai falou isso. Meu pai falou: se eu fosse você, eu acabava com esse namoro. Não é a pessoa certa. Mas, contrariando os meus pais, sem ouvir minha mãe, e muito menos sem ouvir o meu pai, resolvi seguir em frente com o meu relacionamento com Roberto. Roberto, um pouquinho só mais velho que eu, 3 anos. Começou com o tempo mostrar quem verdadeiramente ele era. Deixou o serviço dele, saiu da igreja e começou a passar os finais de semana em uma praça da cidade. Nessa praça, reunia-se com os amigos. Sabe aquela coisa de jogar conversa fora? Pelo menos era o que ele dizia. Mas eu não acreditava muito. Devido às muitas desavenças, Roberto e eu tivemos algumas idas e vindas. Isso já no namoro. Quando completamos 2 anos de namoro, 2 anos juntos, decidimos então casar, oficializar a nossa união. Olha, confesso que fiz tudo conforme uma mulher sonha, conforme uma mulher quer,
vestido de noiva, fotógrafos, comida à vontade, uma decoração top, com direito a padrinhos, daminhas. Foi lindo o meu casamento, mas lindo mesmo. Depois do casamento, a nossa relação mudou muito. Roberto mudou o jeito dele comigo. Não que ele não tivesse já manifestado algumas mudanças durante o namoro, mas eu relevava. Porém, agora, após o casamento, começamos a perder o respeito um pelo outro. Já não íamos mais à igreja. Mal íamos ver a minha mãe, até porque a minha família morava longe e nós morávamos no quintal da minha sogra. Foi uma fase muito difícil para mim, onde nesse período difícil eu descubro que eu estava grávida. Eu descubro que eu havia engravidado. Só que Roberto, quando soube que eu estava grávida, ele que nunca quis ser pai, isso eu reconheço. Ele sempre falou que não queria ser pai, mas agora eu estou grávida. Roberto ficou tão nervoso com a notícia da minha gravidez, mas tão nervoso que ele começou a me xingar, a criança que eu carregava na minha barriga. Começou inclusive a jogar pragas. Acabei tendo o bebê prematuro, mas tão prematuro, 5 meses, que ele não resistiu e veio a óbito. Eu sofri tanto. Imagine uma mãe perder um bebê aos 5 meses de gravidez. Mas eu sofri. No ano seguinte, eu já estava melhor depois da perda do meu bebê. Sofri por 1 ano, mas sofri muito mesmo. É quando então eu descubro que estou grávida de novo. Isso me deu um novo alento. Só que mais uma vez, Roberto se colocou contra. Roberto se pôs contra essa gravidez. Com essas dificuldades, e eu ainda não conseguindo me cuidar, como havia sido solicitado pelo médico, e com a raiva de Roberto por essa minha segunda gravidez, ele não aceitava, não aceitava mais ainda essa segunda gravidez. Essa segunda gravidez ele aceitava menos ainda do que a primeira. Então, no dia 13 de maio de 2018, 13 de 5 de 2018, meu bebê nasceu prematuro e também veio a óbito. Foi horrível, porque eu já havia passado por uma perda e agora eu passava por uma segunda perda. Confesso que eu não tive meu marido ao meu lado. Sequer me deu conforto quando eu tive mais uma perda de um filho. É nessa hora que o marido tem de estar presente. Mas ele que não suportou a ideia da primeira gravidez e suportou muito menos a ideia da segunda gravidez, ele praticamente me ignorou. No momento que eu mais precisava de um marido, de um homem, de uma pessoa do meu lado, ele simplesmente virou as costas. O filho também era dele. A gente não pode se esquecer que o filho não era só meu, também era dele. Afinal, não era só meu. Porém, Roberto já não me amava como nos velhos tempos. Ele mudou muito. Passou a ir a bares, a baladas, sempre sem mim. Passou a beber e até usar drogas. Foi uma época muito difícil mesmo. Tivemos mais algumas idas e vindas, mas nosso amor havia se acabado. Ainda mais quando eu soube que ele tinha me traído em uma dessas saídas sem mim. Eu decidi então terminar tudo. Eu decidi acabar com tudo, até porque não havia mais sentido em tê-lo ao meu lado. Não havia mais sentido eu ficar ao lado dele. Afinal, eu trabalhava, era independente. O que me obrigava a ficar com um homem que só me fazia sofrer? Um homem que não me amava. Então, em agosto do mesmo ano, eu saí de casa com uma mão na frente e outra atrás.
eu digo isso que é verdade. Eu saí com a mão atrás e outra na frente. Não quis me sujeitar a mais nada. Podem me chamar de trouxa, podem me chamar de boba, mas eu não peguei sequer uma colher de casa. Casa, aliás, que conquistamos juntos. Casa, aliás, que foi uma conquista do nosso casamento. Mas eu não quis nada, nada. Eu deixei tudo. Nem uma colher eu peguei. Eu só queria sair e ter minha liberdade de volta, ter minha paz, minha alegria de volta. Passou-se um tempo e em 2019 eu conheci um rapaz de nome Wesley. Sim, Wesley. Um rapaz mais novo que eu, mas com uma mente mais elevada. Sabe, apesar de mais novo, responsável. Me acolheu, mesmo sabendo de tudo que eu havia passado. Ele muito carinhoso, muito dedicado. Ele me conquistou e me trouxe de volta a alegria. E me trouxe de volta a vontade de viver. Porque naquelas alturas eu não acreditava em nada, nem em homem e nem na vida. Nos casamos pouco tempo depois e hoje temos um casal de filhos, minha primogênita Heloísa e o nosso pequeno Henrique. Somos uma família abençoada. Wesley, um super pai, um super esposo. E tudo começou assim com um caso muito rápido e que deu certo, super certo. Os médicos me disseram que eu não tinha problema nenhum de saúde e que o meu útero era fértil. As minhas gestações anteriores, aquelas duas que eu perdi, os bebês, não foram para frente por conta do tanto de nervoso que eu passava, pela tristeza que eu passava. Sim, os médicos disseram, eu era perfeita. Mas pelo que eu passei, pelas pragas que Roberto jogava, aquilo tudo, emocionalmente, acabavam me destruindo. E por isso, eu perdi por duas vezes, o bebê que eu trazia em minha barriga. Isso tudo pelo nervoso, pela tristeza, pelo tratamento que eu recebia. Agora, casada com um homem que se dedica, que te respeita, que te ama, as minhas gestações foram bem tranquilas e foram uma bênção em minha vida. Já faz 5 anos que estamos juntos, eu e Wesley. E eu, que já não queria mais ninguém, ganhei o amor da minha vida. O homem que me deu o privilégio de ser mãe de 2 filhos prematuros que foram a óbito, e agora mãe de 2 filhos maravilhosos que nasceram com a maior tranquilidade. Deus sabe o que faz. Aliás, não era para ser Roberto o pai dos meus filhos, verdade tem que ser dita, e sim um homem de verdade, e sim um homem que cuidaria dos filhos e de mim como ninguém. Lamento de não ter tido a cabeça que tenho hoje, de não ter, a maturidade que tenho hoje, e não ter escutado os conselhos dos meus pais, especialmente o meu pai, que desde o início viu que eu iria quebrar a cara, e como de fato quebrei. Pois, como disse, eles sempre disseram não ao namoro, sempre disseram não ao casamento. Não case com Roberto, não namore Roberto. Filhos, escutem seus pais. Não hajam pela força da emoção, na empolgação, achando que sabem de tudo. Eu não ouvi os meus pais e passei por poucas e boas até chegar, graças a Deus, onde eu estou hoje. Mas eu poderia não ter encontrado uma pessoa boa como eu encontrei. Poderia ter estado na vida perdida como eu estava.
Fica então, nesse final dessa história, da minha carta, uma advertência a todas as meninas, a todos os meninos. Antes de se comprometerem, analisem, pensem, escutem os pais, escutem as pessoas que gostam de você de verdade. Isso poderá evitar, mais tarde, uma decepção, uma tristeza e até mesmo uma tragédia. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Só encontrei a verdadeira felicidade nos braços de outro. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.